Com a enorme propagação de novos canais de divulgação, tem se tornado cada vez mais difícil definir qual o mix ideal de mídia para cada empresa conseguir chegar no seu público-alvo da melhor forma possível. No episódio dessa semana, nós vamos conversar sobre como estruturar esse planejamento de mix, de uma forma altamente assertiva, e o nosso convidado para isso é o Marcelo Pacheco, executivo sênior do setor de mídia, já ocupou algumas das posições C-level principais da área no Brasil, em empresas como Facebook, ESPN, Warner Media e Editora Abril. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas, simultaneamente no YouTube da The Forces Company, em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar essa conversa aqui, que promete ser espetacular, porque é um tema super interessante, queria dar muitíssimo boas-vindas aqui ao nosso convidado, Marcelo. Como é que você está, meu caro? Bom dia, obrigado por esse convite. É um prazer participar aqui com vocês, compartilhar um pouco até da minha história, né? Como você falou, passei pelas mais diversas empresas, vendi de jornal a plataforma digital, então acho que posso colaborar um pouquinho aqui com vocês. Perfeito, meu caro. E você, Elius, tudo bem? Tudo certo, Rodrigo. Prazer receber o Marcelo aqui. E é sempre legal receber parceiros, e profissionais que têm já um relacionamento com a gente, né? Você já tem relacionamento com ele, o Maurício já teve, então sempre um prazer receber esse tipo de profissional. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite, viu? Obrigado a vocês. Muito bem. Antes da gente entrar no assunto, é legal mencionar que o famoso estudo de cargos e salários de vendas e marketing da The Forces Company já está disponível para download, e esse ano o conteúdo está batendo recorde em termos de amplitude da pesquisa, então são mais de 380 cargos de vendas e marketing que estão com o range salarial mapeado, ou seja, praticamente todos os segmentos e quase todos os cargos dessas áreas estão lá. Então, se vocês ainda não baixaram o material, é só clicar no link na descrição do evento e fazer o download. Agora sim, Marcelo, para a gente começar, explica para nós como que você define um mix de mídia perfeito. Essa resposta ela é difícil de dar uma só, né? Mas assim, o mix de mídia perfeito é aquele que fala com o seu consumidor. Onde está o consumidor, né? Eu acho que muito se falou, tem a palavra super batida, analisar a jornada do consumidor, mas quando a gente vai para a prática, o que a gente acaba vendo é que muitas vezes as empresas entram no modismo, né? O tal do FOMO, Fear of Missing Out, é uma realidade no mundo dos negócios. As pessoas ficam com medo de, eu preciso fazer digital, eu preciso fazer... Não precisa nada, o que você precisa num primeiro momento é entender aonde o seu consumidor está, qual a jornada dele para você adequar o melhor mix de mídia. E o melhor mix de mídia é aquele que fala com relevância e com mais constância com o seu público-alvo. Esse é o segredo. Não tem nenhuma fórmula mágica, né? Eu sou engenheiro, eu gosto de fórmula para tudo. Mas a fórmula aqui é você, hoje em dia, como a gente tem acesso a muitos dados, é identificar onde está seu público, decupar esses dados e, a partir daí, montar a melhor cesta para você, que não é permanente. Aqui que está a beleza do negócio de hoje em dia. Ela não é permanente. Ela muda de tempos em tempos. Então, porque você vai também estressando os canais que você vai colocando muita comunicação e chega uma hora que ele para de perder performance. Então, você tem que fazer trocas mesmo para esse negócio ir se retroalimentando. Interessante. Parece que tem um problema grande aí, né, Marcelo, das empresas, de um diagnóstico, né, de entender primeiro quais são as possibilidades de mídias que existem, né, mas entender elas não como fim, sim como meio, né. Então, primeiro, ter um trabalho mais metodológico de, poxa, quais são as melhores ferramentas, quem eu quero chegar, né, para entender qual de fato vai ser a mais efetiva, né. De fato, tu mencionou o Fear of Missing Out, né. Eu acho que vai até além, né, tipo, vai para um muito mais clichê de execução,
né? Ah, eu preciso ter um Instagram. Ah, eu vou ter um trabalhinho TikTok. no... Agora a bola da vez é o TikTok. Preciso ter um TikTok. Acho que você tocou no ponto principal. Você falou a palavra que, assim, toda estratégia, ela deveria ser pensada, e principalmente a estratégia de tecnologia, digital, como meio, não como fim. É onde eu quero chegar. E aqui está o segredo desse negócio. O mundo hoje, com a complexidade que ele tem, com a múltipla, essa palavra é até difícil de falar, múltiplos canais, com os múltiplos canais disponíveis que você tem, se você não tiver um planejamento, e aí tem uma coisa legal, acho que vamos falar sobre um pouco isso assim, a gente, né, tendo trabalhado em empresas internacionais, globais e tudo mais, uma coisa que eu reparei é o seguinte, a gente na América Latina perde muito pouco tempo em planejamento, a gente é muito da execução, a gente vai para a execução, e isso é uma característica do nosso povo, assim. A gente não quer ficar parando no detalhe, mas o que realmente eu quero? O que eu quero mensurar? Vamos lembrar como é que são as plataformas digitais. Antes de você fazer uma campanha em qualquer plataforma digital, você diz qual é seu objetivo de negócio. E a partir daí, o algoritmo está setado para te responder aquele objetivo de negócio. A gente precisa aprender com isso, não importa o canal que você tenha, qual é seu objetivo de negócio e como é que você decupa isso e a partir daí você adota uma estratégia. Então, um pouco do que eu vejo hoje na prática é isso que você falou, assim, o cara fica desesperado porque ele diz assim, eu preciso ter um Instagram, eu preciso ter um TikTok. Tá ok, precisa, mas com que peso? Com que participação no seu negócio? Interessantíssimo, né? Acho que a pergunta perfeita agora é a seguinte, né, Leos? Como fazer uma curva ABC das mídias que valem mais ou menos a pena ser usadas? Quer dizer, como parametrizar essa análise para que ela fique uma análise bastante cartesiana e pouco emocional, né? Pouco do hype do momento e mais baseada em objetivo de negócio e viabilidade, custo e ROI de cada canal, né? Eu acho que é por aí, assim. Então eu vou dar uma formulinha de bolo, tá? Como é que eu penso esse negócio, como é que eu tenho praticado isso. Primeiro é o seguinte, identifica quais são os seus canais de mídia relevante. E aqui tá tudo, gente, tudo. O que é relevante para você? Eu tenho uma história interessante lá, eu trabalhei na RBS e a gente foi fazer uma parceria, a gente começou, na RBS tem uma empresa que tem televisão aberta, tem rádios, tem digital, tem jornal. Aí quando a gente chegava com esse portfólio, a gente foi vender sabonete. A gente foi ajudar um cliente a vender mais sabonete. E aí, quando a gente foi montar um mix de mídia, ele falou para mim assim, na hora do briefing, poxa, eu quero falar não só com o consumidor final, mas eu quero falar com quem compra o meu produto nos supermercados, nos pontos de venda também. E aí eu falei para ele assim, tá ok, tá entendido, anotei lá. Quando a gente montou o mix de mídia, a gente colocou jornal. Qual foi a primeira coisa que a equipe dele, a área da agência fez? Tirou o jornal. Aí quando eu voltei lá, eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, não vamos brigar com isso. A gente vai mensurar tudo que você está fazendo. E a gente vai colocar o jornal, porque o melhor mix de mídia para o objetivo que você falou também tem jornal. Mas ninguém lê jornal hoje em dia. Confia. Um mês depois, ele me chama para uma reunião, vem com uma folha do jornal rasgada e diz assim, ó, um empresário do interior do Rio Grande do Sul leu na 0 Hora, tá aqui o jornal, ele falou assim, eu quero esse sabonete, eu quero comprar esse sabonete pro meu, eu tô vendo que vocês estão fazendo campanha aqui. Então, a primeira coisa é o seguinte, identifica quais são os canais de mídia relevante para você, de acordo com o brief. Define métrica de desempenho. Ali tinha várias coisas que a gente precisava definir de métrica. A primeira deles é o seguinte, eu precisava de alcance de pessoas, nós estamos vendendo sabonete. Eu precisava de pessoas, cara, que entendessem qual é a marca dele, então eu precisava de conhecimento de marca. Precisava avaliar retorno sobre investimento. Precisava avaliar para ele custo de aquisição de novos clientes que iam vender o produto. Ele precisava fazer uma cesta de métricas ali. Aí o que aconteceu? Terceiro passo, né? Então, primeiro, identifica os canais de mídia relevante, define as métricas de desempenho, começa a coletar dados e analisar o desempenho. Aí fomos lá, começamos a analisar e falar assim, é verdade, aqui a gente acha que o rádio está tendo uma importância aqui, vamos acelerar um pouco mais rádio,
começamos a classificar os canais por desempenho. Aí você vai fazendo uma classificação numérica para cada um. Cara, esse canal está dando mais retorno, porque tem uma frequência boa, a gente está identificando que as pessoas pesquisem tudo quanto era lado para poder entender a percepção das pessoas. Calculamos a percepção, a participação do investimento total de cada um dos canais. Era o quinto passo ali. Pô, quanto cada um está representando? Será que eu preciso tanto de dinheiro na televisão? Será que eu preciso tanto de dinheiro no digital? Será que eu preciso tanto... Analisamos isso daqui. Colocamos valor para cada métrica de participação de acordo com o investimento. Então, retorno sobre o investimento, a participação que eu estava colocando de grana. Classificamos em ordem decrescente o que estava acontecendo. E aí a gente já tinha uma curva ABC, cara, o que mais funcionava. Então, quais eram os heroes que a gente tinha? Porra, esse canal tá dando super certo, atende, as pessoas vêm, a publicidade está sendo impactada, não sei o quê. Esse canal menos, mas ele é importante para a estratégia. Montamos tudo isso e aí, com base nesse dashboard gigante que a gente tinha, a gente foi otimizando o negócio. Aqui tem um segredo legal que eu sempre digo para todo mundo, assim, o mundo digital transformou como a gente faz negócio. Como era antigamente? Eu entregava uma fita de vídeo para a televisão, esquecia, voltava no final da campanha e via o que tinha acontecido. Como é na mídia digital? Eu entrego a campanha e eu começo a otimizar. A gente levou isso para lá e começou a otimizar. A gente montou uma mesa de performance lá, para fazer a otimização desse negócio com essa avaliação que eu falei para vocês, essa receitinha de bolo aqui. E a partir daí, você vai montando os melhores canais. Como eu falei para vocês, chega uma hora que você estressa. E você diz o seguinte, cara, eu não preciso mais desse canal, ele já falou com toda a população que eu queria. Como é que eu amplio a minha cobertura aqui? Né? Não é só frequência, daqui a pouco você estressa o cara já viu, vira paisagem, não pode virar paisagem. Então, alterar a comunicação, alterar os canais, e isso você vai fazendo com uma certa frequência. Interessantíssimo, interessantíssimo. Você trouxe aí uma problemática interessante, né, Marcelo? Nesse exemplo que tu trouxe, né? Bom, o principal veículo, ou quer dizer, um veículo que claramente para ti seria efetivo, mas para o cliente seria algo totalmente ruim, o jornal, né? É algo que provavelmente está esquecido, né? Provavelmente existem mídias hoje ainda, especialmente fora do digital, que estão esquecidas, mas para determinados públicos, né? Público-alvo e negócio específico, segmento, né? Podem ser muito interessantes, né? Acho que o digital trouxe, talvez poluiu, ou cegou um pouco as empresas como um todo para os outros negócios de mídia, né? Então, você já vai para o digital, você nem para olhar, né, as outras opções. Eu acho que aqui que está o ponto, assim, quando você faz o estudo, né, quando você olha com profundidade, então a gente lá fazia pesquisa em profundidade, quem eram os leitores do jornal? Pô, era o formador de opinião, é um jornal importante para o Estado, então os formadores de opinião continuavam lendo, ele alterava a dinâmica do Estado dependendo da matéria que a gente colocava, então ele tinha uma importância para um público específico. Aí você fala o seguinte, pô, você usaria uma campanha no jornal para adolescentes? Nunca. Ele não faria parte do meu mix. Por quê? Porque a gente sabe que o adolescente hoje em dia, ou ele está na rua, ou ele está no digital. Essas são as duas vertentes onde ele está. Ele está consumindo conteúdo digital e ele está na rua, né? A gente vê isso na mídia out of home hoje em dia. Então, você está falando com um público mais jovem, essa é a melhor combinação que existe. Ele desplugou da televisão tradicional que a gente conhece, ele está hoje circulando e ele está no digital. Então, o melhor mix de e-mail aqui é você usar as combinações possíveis que você tem nesses dois meios. Mas aí o conhecimento do público é fundamental para isso. Ô Marcelo, ainda nessa linha, eu percebo, né, a gente percebe, conversando com muitas empresas e muitas áreas de marketing, né, nos recrutamentos que a gente faz, que quando a gente fala de B2C, o mercado está um pouquinho mais desenvolvido, quer dizer, as empresas estão acostumadas a pegar o boi pelo laço, né? Quer dizer, ir atrás ali do público-alvo mesmo, né? E me parece que tem uma visão mais multicanais, né? Porque é característica do B2C, porque é uma massa muito dispersa, né? Geralmente, né? Nem sempre, mas você tem geralmente é quantitativamente muito representativo, então você naturalmente tem uma visão de cercar melhor. Já no B2B, a gente percebe que as empresas são muito caretas
com mídia, com um mix de mídia. Então o pessoal faz AdWords, faz Instagram quando muito, alguma coisa de YouTube quando muito. Então tem uma caretice ali, e aí talvez os canais tradicionais, né, uma revista, um jornal, uma coisa dessa natureza. Quais os canais, qual que é a tua visão sobre isso, né? Sobre essa questão do mix de mídia B2C e B2B, a maturidade desses dois mundos, na minha visão, aparentemente diferentes, e quais os canais que você vê que estão mais dando certo pro B2B hoje em dia, assim, no geral, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? A gente hoje na Eletromidia, a gente tem 5 pilares, tá? Eu tenho um dos pilares que são ruas. Então, a gente tem mobiliário urbano na rua, relógios, nós estamos em 11 cidades. A gente tem shopping centers, a gente tem elevadores residenciais e comerciais, eu tenho aeroportos. Então, quando a gente vai olhando todo esse mix, aí a gente faz muita comunicação B2B. Eu tenho elevadores hoje, aí vem a beleza do que o digital trouxe para a gente, né? A gente é uma empresa muito digital, talvez não tão percebida, porque vem do antigo, do cara que imagina a mídia out of home, aquele outdoor estático antigo que não se trocava, né? A gente está em 30 mil edifícios comerciais e residenciais espalhados pelo Brasil. Eu tenho hoje uma segmentação em edifícios comerciais de edifícios corporate e offices. O que são os corporates? Lajes em que estão empresas. A gente faz muita comunicação B2B nesse lugar. Então, o cara entra dentro do elevador, é a mesma pessoa que é impactada no B2C, talvez à noite, em outro momento da jornada dele, ele está mais relaxado, ele quer ver a coisa do futebol, do que quer que seja, mas durante o dia de trabalho ali, ele está muito propenso a receber uma comunicação B2B. E ele é uma empresa que compra serviços, então eu tenho mapeado quem são os clientes que estão em cada uma das torres, quantidade de pessoas que vão. A pandemia alterou esse negócio, a frequência que antigamente era 5 dias por semana, hoje é 3 vezes por semana, mas eu continuo falando com 100% das pessoas. Então, o que é legal da hora que você começa a estudar o seu planejamento e entender? Primeiro, que momento eu vou impactar essa pessoa? Então, que momento do dia eu vou impactá-la? Não adianta você querer impactar o cara às 10 horas da noite, em que ele está relaxado, ele está querendo ver alguma coisa, ele vai passar rápido por aquilo. Mas durante o momento da jornada dele, de trabalho, se eu impacto ele, eu criei uma semente na cabeça dele. Então, a gente faz isso para edifícios corporate. Obviamente, tem canais segmentados digitais que ele bebe, ele vai lá se informar. Nesses canais digitais tem que estar, porque no momento em que ele está procurando algum tipo de informação, você pode oferecer uma comunicação para ele. Então, quando eu olho os dois universos, a gente sempre fala com as mesmas pessoas, né? Eu, Marcelo Pacheco, estou sentado aqui com a minha vestimenta de executivo. À noite, cara, eu quero ver outra coisa, eu quero desplugar desse universo, eu quero estar mais tranquilo, então eu estou muito mais propenso a alguém me oferecer um tênis à noite do que durante o dia, na hora do trabalho, o cara fala assim, pô, tem um tênis super legal, eu que adoro esporte, tem um tênis super legal, não sei o quê. Aí o cara, sou impactado, conta ali como um impacto na minha cabeça, mas eu estou muito mais propenso a tomar uma ação no final do dia. Pô, tô ali, sentado no sofá, vendo um negócio, sou impactado por uma comunicação. Puta, pode ser em qualquer lugar, na televisão, no streaming, pô, tô querendo esse negócio, deixa eu pesquisar aqui na internet. Vou lá, pesquiso, faço comparação de preço, vejo como é que é, compro, entrega na minha casa. Então, essa é a jornada mapeada de um executivo que quer comprar, por exemplo, um tênis. Cara, interessante, né? Porque o Rodrigo ele trouxe aqui a pauta do B2B e tu expandiu aí, Marcelo. E aí me chamou a atenção aqui enquanto tu respondia o efeito psicológico, né? A gente é muito inundado hoje de propagandas, né? E aí tu falou bem, porra, à noite eu quero descolar, né? E aí quando você tá trabalhando também, você tá com muita pauta ali, né? Então, porra, não tô muito paciente de ver um e-mail, uma cadência de e-mail, aquele e-mail automático, ou ser impactado online. Talvez eu me surpreenda mais ou me abra mais para um tipo de mídia que foge desse contexto que eu estou inserido no meu dia a dia, né? E aí que talvez as mídias out of home, as mídias mais offline podem ter maior efetividade de fato, né? Tô lá almoçando, tô um almoço de negócio e eu vejo uma comunicação, tô num elevador a caminho de uma reunião,
sou impactado ali por algo diferente, né? Acho que essa é a efetividade que talvez essas outras mídias tragam, né, no B2B, certo? Muito. E aí, quando você monta uma cesta legal, então, né, vamos pensar a jornada da pessoa. Ela acorda de manhã, cara, tem gente que tem o hábito de ouvir o rádio, né? O cara liga o rádio de manhã quando acorda, vai fazer alguma coisa. Tem gente que liga a televisão, ainda existe esse tipo de público. E aí eu acho que tem uma coisa legal aqui para falar, né? Um pouco da minha experiência de ter ido morar num mercado regional foi que expandiu o meu horizonte. O Brasil é muito grande, gente. E a gente está acostumado com o efeito Faria Lima. Todo mundo tem internet de banda larga, todo mundo tem telefone com conexão 5G, todo mundo tem streaming. O Brasil não é esse. Então, o Brasil é muito disperso quando você vai entrando em mercados regionais. E você começa a entender que a estratégia que você adota para uma grande cidade é diferente para a estratégia que você adota para uma cidade menor. E a partir daí você vai descobrindo esses públicos, como é que eles interagem. E aí você começa a falar o seguinte, pô, na minha comunicação, preciso fazer um negócio de massa no Brasil inteiro, cara, o rádio tem uma importância fundamental dentro do interior do Brasil. Fundamental. Ah, igual o digital? Muitas vezes melhor que o digital. Porque o cara acorda de manhã com o rádio ligado ali, aí ele vai para a rede social, aí ele pega o carro, ele é impactado pela mídia out of home que está na rua, aí ele sobe no elevador para chegar no trabalho, ele é impactado pela mídia out of home que está ali no elevador, aí ele entra, liga o computador, está conectado com as coisas, está olhando a internet também, está fazendo esse negócio, ele desce para ir almoçar, ele é impactado pela tela do out of home que está no elevador dele, ele vai até o shopping impactado pelas telas, quando você entra aqui no Brasil, a gente e os nossos concorrentes estão em muitos shoppings, só a Eletromídia está em mais de 100 shoppings, então você é impactado para comer ali, e essas comunicações ao longo do dia, se você montar uma estratégia legal, pô, quero falar sobre comida, a partir das 11 da manhã começa a fazer comunicação nas telas, o cara tá andando na rua, pô, peraí, tem esse sanduíche a tanto, vou ali, tá 200 metros daqui, a gente põe essas comunicações na rua, você encontra a loja virando à direita. Isso tudo é que é a beleza do mix de mídia que a gente tem hoje em dia. E aí, a gente pode começar a explodir esse negócio, que assim, porra, o que mais tem hoje? Vídeo sobre demand, ou vídeo on demand, tem conteúdo gerado pelo usuário, os influenciadores, marketing de influência é super poderoso em alguns segmentos, quando você vai falar. Tem a publicidade nativa, então o cara tá lendo um artigo ali, porra, preciso, obviamente, botar uma comunicação aqui, isso funciona super para marketing B2B. Tem a mídia programática que dá para você fazer um bolsão de canais interessantes e ele está ali num determinado momento. Então, olha a quantidade de canais que existem hoje para você ir trabalhando, e aquilo que eu falei, vai esgotando um, que você vê, pô, perdeu relevância, troca, cara. Usa o influenciador, compra um pouco da mídia programática, faz mensuração, integra a mídia social com comércio eletrônico, que hoje em dia é possível. Toda essa bolsa está disponível. O importante é você profundamente ficar analisando isso com constância, e trocando e alterando, e lembrando que, cara, tudo conversa hoje, né? Hoje tudo conversa muito. Mas é interessantíssimo estar esclarecendo esse mundo, né, de mix de mídia, porque o Lewis pode me corrigir aqui se eu falar uma grande besteira, mas a conclusão que eu cheguei até agora é como as PMEs, elas não têm uma visão de mix de mídia, né? Elas são monocanais, ponto, né? E é interessante porque, e eu falo isso porque a gente acompanha diariamente, né? Nossos clientes, a gente tem lá, sei lá, uns 50% da base de cliente é médias empresas, sim, pequenas e médias, né? Sim. Do volume de projetos, né, que a gente atende. E é impressionante como elas ficam no feijão com arroz, né? E esse mundo do mix ampliado, vamos chamar assim, ele é um mundo que a gente vê que as grandes corporações estão nele, né? E aí vem minha pergunta, Marcelo, como as pequenas e médias empresas podem atuar de uma forma mais sofisticada nessa parte de mídia paga, sem agregar muita complexidade e perder o controle a objetividade, a assertividade, até a autoconfiança na aplicação da mídia, né? Você sabe que tem uma autocrítica aqui, né, ao dito tradicional, né? Os players digitais surfaram muito
a onda das pequenas e médias empresas, cara. E se você vai num evento de pequenas e médias empresas, por exemplo, do Facebook, você fica assustado de ver a quantidade de gente que tem nesses eventos, cara. Esses caras conseguiram se conectar com esse público muito. Por isso que quando você olha, se você pegar o balanço dessas empresas, a maior parte do faturamento dela vem de pequenos e médios negócios, que fazem posts, cara, todos os dias. Então, o que que eu acho, cara? Eu acho que a gente, né, a mídia meio que abandonou os pequenos e médios negócios, então vamos dizer assim, pô, é super complexo o cara fazer uma comunicação na Globo, se ele é um pequeno e médio negócio. A Globo tem uma iniciativa, a Globo sim, tal, mas é complexo, porque o cara tem que produzir um vídeo, tal, então é uma complexidade, é um layer a mais de complexidade. As plataformas digitais conseguiram fazer isso mais facilmente. Você fazer um post é mais simples. A inteligência artificial vai mudar essa equação, porque eu vou poder, daqui a curtíssimo prazo, criar, hoje já é possível, né? Se você entrar no DALL-E, no ChatGPT e pedir para ele criar uma campanha e depois pedir para ele criar uma imagem para você, ele cria e você vai criar uma campanha super simples. Então, essa lógica vai ser alterada nos próximos anos e a gente vai conseguir ter mais negócios PME. Verdade é, eles ficaram um pouco abandonados e aí fica muito simples eles irem para a coisa mais palpável que eles têm. Então, pô, o Facebook tinha lá o Blueprint, você entrava na plataforma do Blueprint, você tinha aulas e aulas de como fazer post para objetivos de negócio, e muitos pequenos negócios, assim como o Google, tá? Estou citando o Facebook porque é mais próximo onde eu trabalhei, mas o Google também tem isso. Uma forma super simples de você comunicar o seu produto muito rapidamente, pagando com cartão de crédito com um ticket pequenininho. Mas, como eu falei, a inteligência artificial vai alterar essa equação e vai trazer para a mesa o pequeno e médio negócio de uma forma um pouco mais sofisticada. E aí vai ficar legal. Porque o cara vai entrar lá e falar o seguinte, eu tenho uma loja de bolos, faço uma campanha para vender meu bolo de chocolate de hoje com uma imagem do bolo não sei o quê. Pá, vai estar produzido, cara. Ele vai dar um clique e isso, quem sabe, vai poder ir para a televisão aberta. Não tenho dúvida que vai poder ir para a televisão aberta, vai poder ir para um espaço que tenha no streaming, o que quer que seja. Então, eu acho que vai alterar. Mas hoje, o pequeno e médio é dominado ainda pelo digital, sem sombra de dúvida. Além de ser dominado pelo digital, pelo que você trouxe também, Marcelo, você mencionou que tem aquele velho hábito de, ok, paguei pela campanha, vou lá no final dela, agora olhar o resultado. Você está trazendo aqui, você está alertando todo mundo de que é necessário você estar constantemente, organicamente, analisando a performance de cada mídia, né, estressando elas ao máximo, entendendo se, opa, já estressou aqui, então tira, vamos para outro lugar. Isso dá trabalho, né, Marcelo? Como é que você orientaria aí, como que você trabalha, né, com seus clientes, enfim, como prestador de serviço para ajudá-los nisso? Porque eu vejo uma dificuldade, né, Rodrigo, especialmente das pequenas e médias empresas, de ter primeiro pessoas capacitadas para fazer isso, né, depois processos, né, e ter os parceiros corretos para auxiliá-los nisso, né? Eu acho que só complementando aqui o ponto que você trouxe, daí preparando melhor o Marcelo aqui para a resposta, Alius, talvez a pergunta seja, além do feijão com arroz, que a gente já sabe que o pacote básico ali de PME, né, AdWords, Instagram, né, um TikTok, né, além do feijão com arroz, quais outros canais podem ser incorporados ali, sei lá, 2 a 3 mídias que podem compor um mini enxoval, né, vamos chamar assim, porque naturalmente a PME ela não vai ter um mix lá de 20 canais, né, mas ela vai ter ali uns 5. Qual que é os 2 que estão faltando aí num mix de 3? Porque os 3 básicos a gente já sabe quais são, né, quais seriam os outros 2 aí? Eu vou te dar um super poderoso, a Media of Home. Hoje não, mas tem que tirar o crachá aqui para falar. Não, mas assim, mas é verdade, vamos lá. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar na seguinte dinâmica. Eu acabei de montar um restaurante japonês. Ninguém me conhece, eu estou num bairro. O que é legal? Pô, eu faço AdWords, eu faço Instagram, eu pego o público que está no entorno e eu já impacto eles. Agora, tem um monte de prédios, edifícios residenciais que estão no entorno desse meu... Eu posso fazer uma comunicação dentro desses edifícios residenciais, cara. E ser impactado as pessoas, como as telas são digitais, a compra pode ser feita hoje via DV360, programática.
Então, se você tiver uma estrutura minimamente pensando nesse framework aí, um pouco do que eu acho que é importante para qualquer empresa de qualquer tamanho, definiu o objetivo, montou um dashboard, revisita o dashboard a cada 3 meses, meu. Não é uma fórmula mágica. Você pode revisitar há 2 meses? Pode, mas há 3 meses, porque é o seguinte: primeiro eu fiz uma onda de campanha de 3 meses, eu entendi o retorno daquele negócio, eu vejo se o que eu estava planejando está realmente sendo alcançado, aí eu vou para a próxima onda, refaço esse processo todo. Então, o que eu acho? Independente do tamanho da empresa, se você tiver esse framework na sua cabeça, pô, eu tenho uma empresa pequena, eu vou me associar com parceiros interessantes, vou buscar uma agência pequena também, que vai me auxiliar. É um custo? É um custo, cara, mas lembra, esse cara vai ser um especialista capaz de te ajudar a navegar nesse negócio. Aí, o qual é seu para montar o dashboard? É você que vai sentar com eles e falar assim, eu quero um dashboard aqui. Eu quero entender, quando eu ponho R$1 em Google, o que acontece? Quando eu ponho R$1 em Instagram, o que acontece? Quando eu ponho esse R$1 mixado entre os 3, o que acontece? Entre 2. Durante um bom tempo, quando eu estava no Facebook, e hoje em dia eu ainda falo isso, é o seguinte: você tem dúvida de um canal? Então é o seguinte, você tem hoje uma comunicação, tá? Você faz AdWords e você faz Instagram. O que aconteceu? Quanto você vende por mês e tudo mais? Vai lá e faz um incremento de receita, por exemplo, no Out of Home. O que aconteceu com isso? Aí, despluga o Instagram. O que aconteceu da combinação entre AdWords e Out of Home? Despluga o AdWords. O que aconteceu na integração entre esses testes contínuos, cara? Vão te levar a ter um grau de sofisticação de empresa sofisticada. Não, legal, não, faz sentido. E você não precisa ficar fazendo isso. E lembra, é o tamanho do ticket que você tem, cara, né? Então, assim, pô, também não precisa gastar grandes dinheiros. Acho que o problema é o mindset estratégico que você montou, é o framework Mas de trabalho. Você trouxe o Out of Home aqui pensando em outdoors dinâmicos, elevador, shopping e tal. Que seria um quarto canal ali pro mix, né? Um quarto item do enxoval. Qual seria o quinto na tua visão, né? Dependendo da região que você trabalha, faz panfleto. Ah, não funciona. Cara, faz panfleto. Não sei. Porque hoje você estressou todos os canais. Sabe que panfleto traz gente a mais para você? Quanto é imprimir 1000 flyerzinhos e distribuir em alguns lugares específicos, onde seu público está? Então, assim, de novo, não tem uma fórmula mágica. Eu estou fechado, eu acabei de montar, Marcelo Pacheco, vamos imaginar que eu tivesse montado, como eu falei, uma loja de bolos aqui, eu moro no Campo Belo. Qual a primeira coisa que eu faria? Cara, faria Google, faria Instagram e faria, cara, Out of Home, com o conhecimento que eu tenho nos edifícios. Olhei todos esses canais, estressei, apaguei um, o que funcionou 2, apaguei 2, o que funcionou só com um sozinho. Eu vou mensurando esse negócio. Daqui a 6 meses, cara, eu já tenho uma visão. Essas pessoas, cara, estão em tal lugar. Eu vou distribuir panfleto nos prédios também. Cara, de novo, eu acho que aqui é uma folha em branco, meu. Onde estão as pessoas? Como é que eu impacto elas? Olha, tem um bolo diferente a cada dia, claro, né? O Instagram, as redes sociais para esse negócio, ele é muito bom, mas talvez não te pegue no momento. Imagina que eu estou descendo no meu elevador às 2 da tarde, tem lá uma comunicação dizendo o seguinte: em 30 minutos sai um bolo novo para você comer. A pessoa que está ali às 2 da tarde pegando o elevador, talvez tenha uma propensão enorme a ir até você e comprar esse bolo. E se você fizer essa comunicação durante a semana toda, dizendo assim, hoje segunda-feira tem o bolo de chocolate, terça-feira tem o bolo de laranja, quarta-feira tem o bolo de cenoura, quinta-feira tem... Cara, vai ficar na cabeça da pessoa assim, todo dia, às 3 da tarde, naquela casa de bolo, tem um bolo diferente com café. Cara, eu já constatei aqui como um bom recrutador que você adora doce, hein, Marcelo? É a terceira vez que você fala de bolo, preciso dizer que eu vou te contar, porque assim, eu tenho uma experiência legal no Facebook, eu fui visitar uma lojinha de bolos que estava decolando, cara.
fazendo essa estratégia, assim, sabe, de comunicar todo dia, num horário específico. Ele gastava pouco, ele fazia R$10 de post, aí depois ele começou a fazer R$50, depois ele pulou para fazer R$200 por dia, e ele estava montando já a segunda loja, porque ele tinha sido super feliz na estratégia dele. E eu estou dizendo isso porque ele tinha usado o Google, ele tinha usado o Facebook, na época ele tinha usado, eu acho que ele não tinha usado Elemedia na época ainda, era uma das empresas que a gente adquiriu, e ele tinha usado panfleto, cara. E ele falou assim, por incrível que pareça, era um casal, dois caras jovens assim, e ele falou assim, pô, cara, o panfleto funcionou. Eu distribuo para as pessoas o panfleto e tem muita gente que vem aqui porque eu pus a promoção no panfleto e o cara me traz o panfleto com a promoção. E, cara, essa história é real. Interessante. Sim. Pô, telepatia aqui, porque eu ia perguntar exatamente um case inusitado de mix, da importância de fazer um enxoval, ampliar o enxoval, né? Eu acho que esse e o do sabonete, sabe, da página de jornal, sabe, esse foi muito emblemático para mim. Essa história de falar assim, pô, agência e equipe de marketing do cliente, não, vamos tirar o jornal, é um custo desnecessário. Eu falei, tá bom, desconsidera o jornal, não te cobro pelo jornal, mas vamos olhar a estratégia como um todo e vamos ver o reflexo. E aí, quando ele me trouxe a página de jornal rasgada, foi a primeira coisa que ele me falou. Ele falou assim, pô, eu lembro de você falando, a gente, por pesquisa, sabe que o público comprador das empresas lê o jornal, então ela faz parte da nossa estratégia. E ele vinha com a página rasgada. No final de semana, esse empresário estava lendo o jornal, já tinha sido impactado mais de uma vez pela campanha com o jornal, ele rasga e diz assim, eu gostaria de comprar esse sabonete, eu não tenho, e ele vai até a empresa. E isso para mim é mega inusitado, porque nós estamos falando que o mundo atual hoje ninguém lê jornal, não é verdade. No Brasil, com a disparidade que a gente tem, de cidade para cidade, de cultura para cultura, isso não é uma verdade que você pode afirmar 100%. Ah, sem dúvida, porque o jornal, ele pelo menos é um canal informativo que te entrega informação, né? Se você liga a TV, cara, é quase que o entretenimento do caos e do sofrimento humano, né? O jornal físico, seja ele no próprio aplicativo, né? Ou ele físico, ele pelo menos se segmenta, você vai ler sobre economia, você vai ler sobre negócios, você vai ler sobre... Então faz todo sentido o teu ponto aí. Eu tenho fugido de... E ele pode ter se tornado um veículo de mídia nichado, né? O que se torna até mais interessante, né, Marcelo? Porque você consegue delimitar ainda mais agora quem que lê jornal. Né? Você sabe exatamente quem mais lê jornal agora. Opa, o que esse cara compra? Será que... Fica até mais interessante, talvez. Se você pegar um público 50 a mais, uma boa parcela dele continua consumindo o jornal. E aí eu estou falando jornal na expressão ampla. Tem gente que consome no iPad, no tablet, tem gente que consome no celular, tem gente que não consome no impresso. Por isso que essa diferença do tamanho do Brasil é importante a gente analisar. E aí, acho que a minha experiência me mostrou o seguinte: quando eu mudei, o que me pediram é para eu viver no Rio Grande do Sul. Eu não podia tocar a operação de São Paulo. E fez toda a diferença. Por quê? Porque eu vivi o hábito regional do gaúcho, que é diferente do de São Paulo, que é diferente do carioca, que é diferente do que tem na Bahia, é diferente em todos os mercados. A gente está começando a nossa operação em Salvador, em Recife, estamos ampliando a nossa presença em Fortaleza, entramos em Porto Alegre, é totalmente diferente, as estratégias são diferentes, os clientes são diferentes. Então, você tem que estar ligado nisso. Interessantíssimo, interessantíssimo. O que tem me chamado a atenção bastante, Marcelo, e aí unindo a nossa experiência acompanhando, né, pequenos e médios empresários e também executivos, é o quão é necessário um esforço mental, né, e contínuo de se preocupar em como é o impacto do meu consumidor. Né? Não pode ser algo trivial, não pode ser algo simples. Faz um anúncio aí, compra um AdWords aí, cria um Instagram e segue a tua vida, né? Vamos seguir. Não pode ser isso, né? Você precisa primeiro começar analisando constantemente teu cliente, para que a partir disso você entenda as melhores mídias, comece a testar um enxoval de mídias, né? E um trabalho constante, né? Que de fato dá trabalho, né?
Eu gosto de duas palavrinhas, cara, que eu repito para todo mundo em todas as empresas que eu vou. Baby steps. Passos pequenos todo dia te levam longe se você tiver constância e disciplina. Pequenos passos, cara. Toda vez que a gente quer dar grandes passos, dá problema. Toda vez que você dá pequenos passos, você consegue corrigir rapidamente a rota. Esse é um segredo para inovar, esse é um segredo para fazer. E outro, PDCA. Plan, Do, Check, Act. Planeja, executa, verifica que você está no caminho correto e age para alterar a rota ou manter a rota enquanto você não tiver. Então, o ciclo do PDCA e o ciclo dos baby steps em qualquer empresa de qualquer tamanho levam o negócio a ter sucesso, porque você está de olho no que está acontecendo. Você não está fazendo uma ação esperando ver o que acontece. Se a gente olhar o mundo de hoje em dia, a complexidade do mundo de hoje em dia, não tem mais relação de causa e efeito. Tá tudo muito caótico, cara, tá tudo muito fluido. Então, duas coisas que eu falo para todo mundo, eu falo para os meus executivos, eu falo para as pessoas que trabalham comigo, baby steps. Vamos executar uma tarefa indo para frente todo dia de pouquinho em pouquinho. E vamos fazer o PDCA. Vamos planejar, vamos executar, vamos verificar se o que a gente verificou está dando certo e vamos agir se tiver que corrigir rota ou vamos agir para manter a rota que a gente está. Se você fizer isso em qualquer empresa de qualquer tamanho, você vai longe. Ô Marcelo, eu queria fazer algumas perguntas mais capiciosas aqui, porque elas são... Tô tentando talvez simplificar algo complexo com as minhas perguntas e posso estar indo por um caminho aqui que... Mas vou me arriscar aqui, tá? A gente tem casos bastante emblemáticos aí no mundo dos negócios de empresas que investem aí 30%, 40% do faturamento em mídia, né? Aí tem o caso da Red Bull, mais conhecido, mas tem N outras aí nessa esteira. E a gente tem conteúdos, pesquisas científicas comprovando que o branding no longo prazo ele traz lá 20 vezes mais retorno do que a mídia paga, né? Aí vem minha pergunta: quantos % do faturamento uma empresa em média tem que alocar em mídia? E deste faturamento, quanto dele precisa estar transacional, gerar negócio, e quanto precisa estar em construção de marca? Depende do estágio, né? Essa pergunta mega complexa. Depende do estágio da empresa. Se você é uma empresa super conhecida como a Red Bull, você adotar... Vamos lá, né? As marcas que, historicamente, tá fato, as marcas que abandonaram a construção de marca se perderam. As marcas que abandonaram a construção de marca se perderam. O que eu quero dizer? As marcas que foram só para o transacional, cara, perderam relevância. Porque tem outras coisas embutidas no ser humano, que eu gosto daquela marca, ela faz coisas legais. A Red Bull é um excelente exemplo, cara, sobre isso. A Red Bull focou num nicho de esportes radicais, foi patrocinar atleta. Então a pessoa que eu gosto está com o capacete da Red Bull, o atleta que eu gosto está vestindo a camisa da Red Bull, a equipe de Fórmula 1 que eu gosto é da Red Bull. Os caras investiram numa construção de marca poderosa que gerou conversão para eles. Eles deixaram de fazer o canal de conversão? Não. Mas eles investiram massivamente para que as pessoas entendessem o lifestyle do que é Red Bull. Red Bull é só um energético, gente. Mas ele representa na cabeça das pessoas um lifestyle, um modo de vida, uma coisa muito que transcende. Então, eu acho um erro hoje em dia. O que acaba acontecendo? A maior parte das empresas só quer fazer transacional. Aí eu entro numa reunião e eu ouço o seguinte: Pacheco, o mundo está difícil. Aí eu digo o seguinte: claro que está difícil, cara. Você joga a responsabilidade de não estar tendo vendas no problema da economia, mas você não está fazendo o seu papel. O que a sua marca representa para as pessoas? Nada. Se a sua marca não representa nada, eu queria te contar que você está a um clique do seu concorrente. Aí a briga é por preço, cara. Por que a Apple continua vendendo iPhone, cara? As pessoas querem o iPhone. Eles querem a Apple. Esse negócio foi construído, porque se você olhar tecnicamente,
Os produtos Android, o que a Samsung desenvolve, é tão bom quanto um produto da Apple, cara. Eu tenho um Samsung, minha mulher tem um iPhone. Quando a gente tira fotos à noite, a minha foto do meu Samsung é melhor do que as fotos do iPhone da minha mulher. E eles são equiparáveis em geração e tudo mais. Então, tem coisas aí que estão embutidas na cabeça das pessoas. Eu acho que aqui é que está o problema, cara. Assim, ó, o que você tem que destinar? Óbvio, você tem que ver o tamanho da sua empresa, mas você deveria fazer um investimento mínimo e entender, pô, eu preciso construir marca. Cara, eu vou fazer 70% do meu investimento em construção de marca e 30%, por exemplo, em conversão. O que as marcas hoje fazem? O cara lança um produto, faz 70% em conversão e faz male a construção de marca. Ninguém sabe o que é o produto, cara. Ninguém sabe o que acontece. Então, você precisa construir isso. Depende do tamanho da empresa. Tem empresas que usam 5% do seu faturamento e que são uma montanha, porque são empresas gigantes, e isso supre toda a necessidade de marketing. O que você precisa entender é o seguinte: quanto você precisa comunicar para as pessoas te conhecerem? Para que público? Você fala assim, cara, eu produzo 3 milhões de latas. Pô, eu tenho que falar com uma galera para vender 3 milhões de latas. Então, tem que ser proporcional ao faturamento que você espera, a comunicação. Então, aqui não tem uma fórmula mágica. O importante é que você entendeu o seguinte: você planejou a sua empresa, né? Tem uma parte que você tem que destinar para comunicação. E você tem que destinar para construir marca e para fazer conversão. E não abandone construção de marca. Tem atributos que a marca tem que continuar toda hora batendo na cabeça do consumidor. Não se iluda com a história, porque aí tem a força hoje em dia das grandes plataformas digitais dizendo o seguinte: você não precisa fazer nada, faz tudo comigo que eu resolvo a sua vida. Isso é uma falácia, isso não é verdade, cara. Se você não continuar construindo a sua marca, ela vai erodir. E o seu concorrente, se fizer isso melhor que você, vai te bypassar. Vou pegar um exemplo assim de banco, cara. Eu sou fã do trabalho do CMO do Santander. Olha o que esse cara construiu. Ele tem menos verba de marketing do que os outros concorrentes dele. Olha a percepção da marca do Santander nos últimos anos. Olha a quantidade de ações que ele tem feito diferenciadas para construir marca, percepção. Ele faz conversão? Muito, mas tem percepção de marca, tem posicionamento que o banco faz, tem atributos que estão linkados à marca que ele continua investindo. Isso é um diferencial competitivo. O Itaú faz isso há uma década, cara. Muito bem. Então, eu acho que aqui tem uma coisa assim: você não pode ir nem para um lado nem para o outro. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Quando você começa a fazer muito uma coisa, repara, cara, você começa a ir muito para um lado esquisito, não dá boa coisa, meu. Rodrigo, para seguir num tema que tu trouxe, para aproveitar a expertise do Marcelo, quais são as oportunidades que existem, Marcelo, para a construção de marca com mídias out of home? Totais, né? Porque o que a gente tem feito, né? Então vamos olhar aquilo que eu falei para vocês. Poxa, eu estou em elevadores residenciais e comerciais em que eu posso ajudar a passar uma comunicação. Aí o cara sai do elevador da casa dele, ele vai para a rua, eu estou nos abrigos de ônibus, eu estou em relógios na rua, eu estou em tudo mais. Ele entra dentro de um shopping, eu estou lá. Ele vai pegar um avião, eu estou em aeroportos. Então, cara, a gente está num universo tão grande que eu ajudo a construir uma marca, eu ajudo a tirar uma marca do zero. É possível ele fazer uma construção de marca 100% com out of home? É possível. Você diria para ele, faz 100% de construção de marca no out of home? Não. Não. Por quê? Porque a pessoa faz outras coisas na vida. Agora, o que a gente tem visto é que a comunicação out of home, por ela estar dispersa em vários lugares, ela tem múltiplos pontos de contato, ela constrói várias coisas na sua cabeça. E isso é muito legal. O que a gente vê quando a gente faz pesquisa? O cara vai, ele é impactado na mídia out of home, ele vê um produto que ele não conhece, ele vai no Google e pesquisa. Aí o canal do Google altera. A gente fez, cara, e aí eu posso contar que a gente fez um case muito legal com o Polishop. Eu queria pegar um varejista e levar o varejista para o out of home e entender que impacto a gente causa. Então, exatamente o que eu falei para vocês. O Polishop tinha a venda basal dele, nós botamos o out of home, o que aconteceu?
aumentou em 42% o tráfego no site deles e aumentou em 30% o fluxo de pessoas físicas na loja. Eles mensuram tudo. Por quê? Só com essa adição deste canal isoladamente, isolando... Só com a edição, ele continua fazendo a televisão que ele faz, ele tem o canal Ele TV isolou, Polishop. ele manteve verba, tudo nos outros, isolou o out of home. Exatamente, ele fez isso, Rodrigo. E aí o que a gente aconteceu? A gente fez um lift enorme na venda dele. O que a gente aprendeu? Várias coisas. QR Code não funciona, porque o cara está no momento de passagem. Então ele foi criando chamadas. Ele criou uma chamada ferro que não queima. E a imagem era o cara com ferro de passar roupa encostando numa bexiga de balão de bexiga, assim, e não explodia. Ele fez a panela que não gruda, ele jogava um ovo na panela e a panela não grudava. Essas imagens fez o canal digital dele explodir em pesquisa. Panela que não gruda, ele comprou o search no Google, era a primeira que aparecia, era dele. O ferro custava R$2.000, cara, ele vendeu ferro loucamente. Então esse é um case, entendeu? Para loucos. Para loucos. Pô, um ferro de R$2.000, mas é um ferro que não queima roupa. Ferro você vai para passar loucos. uma roupa delicada, cara, não precisa se preocupar, ele não vai queimar. Depende do ticket do teu guarda-roupa, né? Eu tô falando ferro para roupa porque eu não sou de investir muito caro em roupa, né? Mas se a pessoa tem um guarda-roupa caro ali, né? Cara, é isso. Então, Mas, assim, Marcelo, eu queria te... assim, tô entendendo uma coisa aqui. Ou você é um excelente vendedor, ou o out of home é uma baita oportunidade. Então eu queria um pouco das duas coisas, né? É uma baita oportunidade, você é um excelente comunicador, né? Mas eu queria te pedir o seguinte, se for possível, tá? Você teria 3 exemplos de campanha de mídia paga e 3 exemplos de campanha de branding para a gente indexar na descrição do episódio, para as pessoas verem como é possível usar o canal out of home, quer dizer, a gente levar 3 cases com transacional, 3 cases de construção de marca no canal out of home. Teria como a gente fazer isso? Puxa, eu acho que a gente, com marcas, né? Eu acho que esse que eu citei, assim, Polishop é um case de conversão. Mas vocês conseguiriam enviar para nós, daí a gente indexa na descrição um link para a pessoa ver no YouTube, por exemplo, lá. Preciso ver onde estão esses... Tá bom, preciso ver como é que eu subo isso. Então vamos deixar combinado aí, porque eu acho que pode ajudar bastante o nosso público a ter uma exemplificação de como usar o out of home, né? Legal. Acho que pode ajudar bastante ali, né? Legal. Perfeito. Maravilha. Muito bem, o que faltou conversar, Lilson? Eu tô achando incrível aqui esse papo, porque, olha, interessantíssimo. Sem dúvida. Né? Tem muita provocação boa aí, muita provocação boa. Certamente quem assistiu o programa vai sair com uma clara provocação de parar de pensar de uma forma muito simplista em mídia, né? E olhar para investimentos de uma forma mais orgânica, tá? Mais inteligente, não deixar de olhar o cliente constantemente, né? E expandir aí para as outras opções além do digital, sem dúvida. Eu até me dei conta de uma coisa, né? Aqui ao longo da conversa, eu não sou um especialista em mídia, né? Longe disso, mas já recrutei muito para a área, né? A gente acaba entrevistando bastante gente, então aprende por osmose, né? Mas eu percebo que me parece que as áreas de mídia paga têm uma tendência a olhar para a mídia como algo mais puxado do que empurrado, usando um conceito de logística, né, de produção, né? Quer dizer, ela vê mais como aproveitar a demanda que já existe do que como criar demanda, né? Porque eu vejo que a tendência que existe hoje das empresas usarem muito AdWords e Instagram e tudo, é basicamente partindo da premissa de que, olha, eu preciso gerar tantos leads para o meu comercial, né? Ou tanto tráfego para o meu site, e eu vou usar isso aqui para gerar. Ele não tem essa noção, eu vejo pouca, nas áreas de mídia paga, uma pouca noção de tentar criar demanda, tentar inovar, tentar ir além do óbvio, né? Eu acho que as pessoas, eu percebo que elas ficam muito dentro do feijão com arroz, né? Porque você falando agora, né, Marcelo, você deu os exemplos aqui do restaurante japonês usando o elevador do perímetro.
Parece um negócio óbvio, mas ninguém faz. É pouquíssima, quer dizer, ninguém é um exagero, né? Se tem 30 mil TVs no Não, Brasil, mas ainda né? é pequeno. Assim. Mas eu honestamente, eu não me lembro de ter visto algo assim, em larga escala, assim, recorrentemente, várias empresas fazendo esse uso. Idem no B2B, né? Por exemplo, a gente tem falado muito aqui no programa de Account-Based Marketing, né? Pô, se o nosso cliente está na Faria Lima, nos grandes prédios corporativos, por que ele não está no elevador desses prédios, né? Pergunta. Porque simplesmente há uma dificuldade em olhar fora do feijão com arroz, né? Sim. Eu acho que enfim, queria uma reflexão minha aqui para a coisa, né? Então, muito legal. Sabe o que eu reparei, cara? Eu reparei o seguinte, né? A gente fazia muito teste no Facebook. E muitas vezes você estava falando com o convertido. Vamos lembrar como é que o algoritmo faz? O algoritmo vai te... Cara, o Mark Zuckerberg foi um cara muito esperto. Ele falou o seguinte: o Marcelo tem um restaurante japonês e quer falar com os 3 que estão aqui. Hoje custa R$1. Amanhã o Marcelo volta e fala o seguinte: quero falar de novo com as 3 pessoas. Ele diz: opa, esse cara está interessado nessas 3 pessoas. Custa R$1. No terceiro dia, eu vou lá e digo o seguinte: eu quero falar de novo com essas 3 pessoas. Ele fala o seguinte: esses 3 têm valor para ele, não custa mais R$1, custa R$1,10. Aí eu vou lá e compro a campanha. Ele diz o seguinte: esses caras têm muito valor, vai custar R$1,20. E ele vai me estressando até o momento em que eu digo o seguinte: pô, não vale mais do que R$10. Mas ele vai do R$1 aos R$10 te testando para você falar com essas 3 pessoas. A mídia digital vai cada vez ficando mais caro e cada vez você vai falando para mais convertidos, que já estão lá. Então, esse pensamento um pouco fora da caixa, quando você começa a planejar e você olha e diz o seguinte: o que faz o meu público consumidor? Ele também sobe num elevador. Então, vou testar. Vou tirar um pouquinho do investimento que eu já estou fazendo, que está estressado no digital, e vou botar na mídia out of home. O que aconteceu com isso? Aconteceu, cara, que eu tirei 10% e eu ganhei 30% a mais de retorno. Opa, esse negócio faz sentido. Tira 20%. E aí, aquilo que a gente falou da curva ABC, ela vai se moldando e você vai descobrindo de acordo com cada momento qual é o melhor mix. O problema é que hoje tudo é automático, cara. As empresas sentam e dizem o seguinte: cara, só existe Google, Facebook e TikTok na vida. Bora, meu. Vamos colocar. As empresas sofisticadas, que têm dinheiro, estrutura, planejamento, sabem que outras coisas também fazem resultados. O que eu estou convidando aqui é o pequeno e médio negócio a pensar de forma como uma empresa grande pensa, sem precisar gastar mais dinheiro. Está funcionando o AdWords? Está tudo ok. Está funcionando, vamos lá, continua investindo dinheiro. Agora, pega mais 5%, 10% e põe em outros canais e testa o que aconteceu. Talvez a surpresa que vai ser, você investiu 10% e o seu retorno foi de 50%. Opa, descobri uma coisa diferente. Qual o problema? O problema é ficar no automático e não descobrir. Perfeito. Interessantíssimo. Puxa, Marcelo, eu queria te agradecer muito aí pelo papo, adorei a conversa. Eu tinha conversado com o Lewis antes da gente entrar ao vivo aqui, acho que eu cheguei a falar com você. A gente tinha um desafio também de aprender muito, né? Em relação a esse tema, que é um tema que para nós como empresa é bastante relevante. Então eu queria te agradecer porque para mim foi uma aula aqui e me deu várias ideias, vários insights muito interessantes, né? Então, muito obrigado em nome da comunidade de vendas e marketing que acompanha a gente, né, nas redes sociais. E espero te ver de novo aqui no programa, Marcelo. Pô, prazer enorme. Assim, é um prazer falar com vocês, é um prazer poder compartilhar. O mundo está mudando, né? A gente precisa ter uma coisa que a gente precisa fazer, é se atualizar a todo momento. Como eu falei aqui durante o programa, o mundo não é mais razão, causa e efeito. Então, você tem que estar de olho nas coisas, porque você está fazendo um negócio, às vezes funciona, depois, num determinado momento, para de funcionar, porque o mundo é assim, ele está complexo, e independente do seu tamanho, se você estiver ligado no que está acontecendo, fizer testes pequenos, como eu falei, baby steps, planeja, executa, verifica, acompanha, faz alterações, cara, o segredo de você ir longe é enorme. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. E é um prazer enorme estar aqui. Sempre que vocês quiserem, estou à disposição.
Vamos te trazer de volta aqui, com certeza, meu caro. Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final desse episódio do Raise the Bar. Se você gostou tanto quanto nós, curta, compartilha e não deixa de se inscrever no canal da The Force Sales Company na sua plataforma preferida. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças, às 19 horas, simultaneamente no YouTube, em mais de 10 plataformas de podcast. A gente se encontra no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas e até lá.